Mas olha, para começar, nós queremos falar sobre cirurgia plástica. É verdade, muita gente faz opção do método da cirurgia plástica, mas a gente precisa saber aquelas dúvidas, né, da grande maioria e também alertar os cuidados que são fundamentais na escolha do profissional e também na forma que será realizada essa cirurgia. Para a gente saber mais informações, eu recebo aqui o cirurgião plástico José Luiz Guimarães, é o nosso convidado. Chega aí. Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa casa. O senhor pode ficar aqui à vontade junto com a gente, por favor. Bom, doutor, quando a gente vai falar de cirurgia plástica, todo mundo quer beleza, né? Mas a beleza, ela requer cuidados muito especiais e isso é algo que tem que ser, assim, primordial quando você toma a atitude de buscar um médico para realmente fazer uma cirurgia plástica. Quais são os cuidados principais para quem está pensando em fazer uma cirurgia? O que ele deve ficar mais atento? Eu ia te machucar. Inicialmente, Tá aparecendo de perto. você vai fazer a cirurgia plástica, é você conhecer e procurar saber o médico que você vai operar. Saber se ele é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira, se fez formação, se tem título de especialista, porque muitas vezes você vai fazer uma cirurgia plástica com uma pessoa que não está qualificada para isso e às vezes acontece insucesso, não é? Mas esse é o ponto principal, fundamental. A cirurgia plástica é uma especialidade médica que traz nenhum risco. É uma especialidade como outra qualquer, desde que seja feita por pessoas habilitadas e que cumpra critérios. Quando a gente fala de cirurgia, eu acho que muitas pessoas fazem uma opção específica da cirurgia plástica quanto à lipoaspiração, né? Onde é um método que você vai poder ali eliminar algumas gordurinhas de uma forma, digamos, mais rápida, mais eficiente. O que a gente pode falar a respeito da lipoaspiração? Em que casos, por exemplo, seria mais indicado e quando realmente a mulher ou o homem precisa ter cuidado e não optar pela lipoaspiração? A lipoaspiração é um tratamento de gordura localizada. Não é um tratamento de emagrecimento. A lipoaspiração, ela trata a gordura. Existem vários métodos de se fazer a lipoaspiração. Através de uma cânula conectada a um lipoaspirador, um aparelho, que foi criado inicialmente na França, em 1977, por aí. Teve várias evoluções. Existe lipo com aparelho de ultrassom, vibrolipo e a lipo com seringa, que é a que nós utilizamos. Nós trabalhamos, tivemos a oportunidade de trabalhar na França com um médico que inventou essa técnica. Então, toda a lipoaspiração que nós fazemos, utilizamos uma seringa especial. Eu vejo esse método como um método muito seguro, preciso. Você pode reaproveitar essa seringa e enxertar gordura em outra região do corpo que haja necessidade. Então você pode, de repente, compensar aquilo que você vai retirar de determinado local, você pode colocar em outro? Pode. Se tiver uma depressão, se quiser fazer um preenchimento glúteo, aí você pode retirar a gordura do quadril e implantar na região do glúteo, uma região que tenha algum defeito de falta de tecido adiposo, né? Por exemplo, qual o diferencial desse método específico para uma lipoaspiração tradicional? A lipoaspiração tradicional também é um método de tratamento de gordura localizada, só que utiliza-se uma máquina lipoaspiradora. Ela é conectada por uma mangueira de silicone a uma cânula e faz a aspiração da área que está precisando fazer. A lipo com seringa, eu acho que ele é um método menos agressivo. Todos os dois chegam no mesmo denominador, mas eu tenho a opção e a experiência por fazer com seringa, porque eu acho que ele agride menos. A recuperação da paciente é um tempo menor e, consequentemente, eu vejo que os resultados com a seringa são melhores do que pelo outro método. Já uma experiência desde 1990 para cá. Inclusive, você falou de uma palavra, né, fundamental, que é esse processo de recuperação, né? Você precisa realmente obedecer, principalmente o paciente precisa estar ciente de que aquele momento ele é primordial. Quando a gente fala desse processo pós-cirurgia, o que a gente está falando dos principais cuidados, por exemplo? É seguir as orientações médicas, né? Não ter uma volta antes do tempo às suas atividades normais, não praticar exercício físico
antes que o médico libere, tomar as medicações. No caso da lipo, é muito importante também fazer uma drenagem linfática, procurar uma profissional, uma fisioterapeuta, uma pessoa que saiba cuidar de drenagem pós-operatória. Isso auxilia muito na lipoaspiração ou na lipoescultura. É importante seguir essas orientações. Agora, a lipoescultura, por exemplo, o que ela vai diferenciar da lipoaspiração? De uma forma simples para a gente entender. As duas são palavras que interagem, a lipoaspiração e lipoescultura. Mas as pessoas preferem entender mais como lipoescultura quando você retira uma determinada quantidade de gordura numa região do corpo e reaproveita aquela gordura enxertando na outra região, na região doadora e receptora. Então, dá-se o nome de lipoescultura, porque está esculpindo. Com o método da seringa, realmente a gente tem uma oportunidade muito boa, porque você vai utilizando aquela enxertia bem preciso, com camadas, você vai fazendo a sua colocação da gordura, fazendo com que tenha um resultado bem visível e aparente, quase com resultado imediato. Olha, ainda falando sobre cirurgia plástica, eu acho que também a colocação de próteses mamárias, eu acho que é muito procurado, né? Principalmente as mulheres querem realmente dar aquele upgrade, de repente, que a natureza não foi assim, né, tão generosa. Aqui a gente tem, por exemplo, alguns modelos de próteses, né, doutor? Eu queria que você apresentasse pra gente. Eu vejo que tem formatos e que também há tamanhos distintos. Como é que se faz essa escolha de uma forma, assim, mais precisa, para que aquela mulher realmente se sinta bem e que não venha a ter consequências, por exemplo, de coluna ou algo parecido? Bom, a prótese de mama também evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje ela tem um revestimento de um tecido texturizado, é uma prótese com gel coesivo, ou seja, é um gel, se ele romper, ele não extravasa para o organismo. Então é uma prótese se trabalha com uma prótese de última tecnologia. Vários são os fabricantes. E também em relação ao formato da prótese. Existe a prótese redonda e a prótese oval. Né? Dentro da prótese redonda você tem um tipo de perfil. No caso, o perfil baixo, perfil alto, perfil ultra alto. A prótese redonda é uma prótese nesse estilo aqui. Essa é uma prótese redonda de um perfil baixo. Ou seja, tudo depende do resultado da que essa indicação. Mulher quer, né? Quando a paciente vai ao cirurgião plástico, ela vai ser avaliada. E neste momento é feito, no momento da consulta, é feito o diagnóstico do que ela precisa fazer. Qual prótese fica melhor para ela? De acordo com o tamanho do seu tórax e do desejo dela também, do aumento que ela quer proporcionar. Então, aqui uma prótese redonda, perfil baixo. Você tem uma prótese redonda que já tem um perfil alto. Ele pode ser alto ou ultra alto. Isso apresenta-se esta curvatura. O alto, ele tem uma curvatura. O super alto um pouco maior. Que o super alto ou o alto, ele projeta mais o colo superior da mama, a parte superior. A prótese também de forma cônica. Essa aqui é uma prótese, essa aqui é uma prótese tipo em gota d'água. É muito usado para a pessoa que fez uma mastectomia, que quer fazer uma reconstrução mamária. Também tem a sua indicação, né? E prótese cônica, porque quando você quer, em forma de um cone, quando você quer projetar o complexo areolo-mamilar. Né? Olha só, então realmente precisa de uma avaliação, né? Precisa, não é tão simples assim, não, vamos botar uma prótese e qualquer prótese serve para qualquer pessoa. A gente tem que fazer uma análise criteriosa, um diagnóstico, para poder ter o melhor resultado. A via de acesso, existem várias vias de acesso. Via de acesso pelo suco submamário, como tem via de acesso periareolar e ainda existe a via de acesso axilar. Alguns cirurgiões colocam por via axilar.
eu prefiro colocar por duas vias de acesso, no sulco submamário ou através da areola. Aí faz uma incisão periareolar. E o local do implante, você pode colocar um implante abaixo da glândula, chama retroglandular, ou atrás do músculo, retromuscular. Cada uma tem suas indicações e também varia muito de acordo com a experiência de cada cirurgião. E eu tenho minhas preferências de colocar por trás da glândula, eu acho mais natural. Agora, doutor, além da prótese mamária, que outras regiões, vamos falar aqui das mulheres primeiro, que outras regiões as mulheres, por exemplo, ainda têm procurado para colocar as próteses? Uma outra região que está muito em moda hoje e deu uma desenvoltura muito grande foi o implante de prótese de glúteo. Apesar de se fazer muita enxertia glútea de gordura, algumas pacientes não obtêm o efeito, o resultado desejado com o implante de gordura. Parte dela pode ser absorvida ou a expectativa da pessoa, ele quer um implante, ela quer um implante maior. Então, existem próteses glúteas que também são utilizadas. Ou seja, o resultado ali entre a lipoescultura ou a colocação de uma prótese no glúteo vai variar de mulher para mulher. Vai variar e também você pode associar as duas coisas. Você pode fazer uma escultura na região do quadril, por exemplo, e ao mesmo tempo fazer o implante da prótese. Aí faz uma cirurgia combinada. Dá também um resultado. Porque toda mulher quer um efeito mais natural possível, né? Se você puder associar as duas, eu acredito que você vai ter um resultado mais interessante. Agora, como é o pós-operatório de quem, por exemplo, faz a colocação da prótese no glúteo? Existem algumas contraindicações aí futuramente? Algumas limitações? Existem algumas restrições. A pessoa coloca no glúteo, ela vai ter que dormir pelo menos de 7 a 8 dias de barriga para baixo. Não pode deitar de costa, no caso. Sentar, nem pensar. Sentar com restrição, não é? E as necessidades fisiológicas também. Certas posições que a gente orienta, porque nesses primeiros 7 dias é crucial o repouso relativo dessa pessoa, até que a prótese se acomode. Maravilha. Agora, eu acho que é muito importante também a gente falar, doutor, não só a escolha do profissional, mas também o lugar onde você vai escolher para fazer essa cirurgia plástica. De fato, precisa ser um ambiente que tenha um ambiente cirúrgico totalmente preparado e com recursos necessários para qualquer eventualidade, né? Claro, isso é outra coisa muito importante. Fazer a cirurgia onde você disponha de uma infraestrutura que você possa socorrer ou tirar a paciente de alguma complicação. Porque toda cirurgia, tudo que você faz na vida tem um risco. Até mesmo que você vai tratar um dente, pode ter um risco na infiltração anestésica e a pessoa se complicar, né? Então, não se deve menosprezar o ato cirúrgico, por mais simples, porque é muito simples para o cirurgião que está acostumado, mas para o paciente não. Aquilo ali é uma coisa inédita, uma coisa que pode trazer complicação. Então, tem que se escolher um ambiente que tenha uma recuperação pós-anestésica, às vezes até uma UTI, que possa dar suporte. Não que seja isso rotineiro acontecer. É uma coisa raríssima. Eu ainda não precisei desse recurso. Amém, né? Agora, doutor, a gente falou ainda há pouco da busca, né, pela colocação de próteses nas mulheres, mas e os homens? Os homens também já estão cada vez mais buscando, fazendo opção, né, da cirurgia plástica. Aonde que eles mais, em que região do corpo, em que eles mais procuram para colocar a prótese? Existe alguns tipos de prótese utilizada para a musculatura peitoral. Alguns homens utilizam, querem aumentar a musculatura peitoral, existe uma prótese específica para esse tipo de caso. E em relação a outra cirurgia, que é também procurada pelos homens, é a lipoaspiração também. O pneuzinho, a gordura localizada. É a borda do catupiry. É a borda do catupiry. Né? Ele insiste em manter nessa regiãozinha abdominal. Insiste ali, né?
Mas em relação à prótese mesmo masculina, tem somente localizado na região mamária, né? Maravilha. Doutor, quero agradecer a sua presença junto com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos, tá? Eu que agradeço a você, foi um prazer estar aqui no seu programa. Estou sempre à disposição. Maravilha, seja sempre bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas olha, não perde não, porque hoje nós vamos falar, nossa quinta-feira ela tá linda, quinta-feira tá bela. Nós vamos falar sobre beleza, já falamos aqui sobre a cirurgia plástica. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um método não invasivo para quem quer perder a gordura localizada. Não sai daí não que a gente volta já já.